Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político e vou comentar com vocês agora aquela questão que está nas redes sociais nesse momento, da Dilma Rousseff ter declarado de que ninguém tem moral para acusá-la de alguma coisa, que ninguém é suficientemente capaz de propor impeachment, ou intervenção, ou qualquer coisa, para retirá-la do poder. Porque ela, segundo ela, em apresentação na CUT, defendido pelo Lula, coisa assim, a história é ilibada. Eu acho que ela não lembra da própria história. Então, vou lembrar um pouquinho, vamos refrescar um pouquinho. Tá? Dilma Rousseff foi presa, segundo ela, torturada, no período militar. Ela era orgulhosamente Dilma Coração Valente na campanha passada, porque ela tinha orgulho do passado de guerrilheira, de que ela dizia defender os ideais de democracia nacional. Democracia essa que hoje não serve para elas. É a democracia dela, não a democracia dos outros. E interessante essa situação, porque o que era considerado ser uma pessoa defensora da causa democrática na opinião dela? O grupo dela o que fazia? Assaltava bancos, sequestrava pessoas, se tivesse que matar, matava. Usava, pegava em arma. Né? Me diz uma coisa, só por curiosidade, nos dias de hoje, uma pessoa que não tem a arma registrada está cometendo crime? Uma pessoa que assalta um banco está cometendo crime? E uma pessoa que sequestra? Não? Então tá, né? Só pra saber. Não, porque na verdade, se você fazia parte de um grupo assim, isso não é um passado que, no meu entendimento, pelo menos no meu entendimento, seja um passado ilibado, né? Mas tudo bem. Vamos fazer de conta que a gente esqueceu o passado da Dilma Rousseff. Vamos tentar lembrar o passado do Lula, então. O Lula tem esse dedinho aqui, foi cortado. Esse aqui. O que acontece com o Lula? Tá? Ele diz que ele está aposentado. Né? Ele foi 4 eleições consecutivas candidato à presidência da República. Mais nada. Ele teve uma vez deputado federal e não tem nenhum projeto dele aprovado. Nenhum. Deputado federal constituinte. Não foi deputado estadual, não foi vereador, não foi prefeito, não foi governador. Ele foi direto presidente da República e ficou 4 campanhas candidato pelo PT antes de ser eleito presidente da República. Só o trabalho dele era ser candidato e fazer campanha mesmo fora do período eleitoral. Mais nada. E aposentado por não ter este dedinho aqui. Tu sabe o que atrapalha para fazer um trabalho de torneiro mecânico, que era o que ele fazia? Isso aqui, ó. Este movimento aqui é o que permite segurar uma ferramenta. O movimento de pinça. Este dedinho aqui, seu Lula, não faz diferença nenhuma para tu agarrar um copo. Agarrar uma pinça.
O movimento, a sintonia fina do movimento de pinça é o que faz a pessoa poder trabalhar como torneira mecânica. Mas eu não preciso explicar isso para o senhor, porque o senhor sabe. Agora é curioso, porque quando alguém sofre realmente um acidente de verdade, um acidente de trabalho de verdade, normalmente perde a mão, o braço, a perna, o olho. Não, o senhor não perdeu isso, o senhor perdeu este dedinho aqui. E aproveitou esse tempo todo para primeiro se aposentar, não ser nunca mais demitido por causa disso. E representar os trabalhadores do Brasil sem trabalhar. E ser eleito por um partido de trabalhadores que não representa os trabalhadores. E isso o senhor está endossando uma pessoa que não sabe fazer conta e que se diz economista, que faliu uma empresa de 1,99 aqui em Porto Alegre, que é a Dilma Rousseff. E todos os indícios de corrupção nada servem. Porque o que importa é culpar o outro pelos nossos erros. Não reconhecer os nossos erros, mas dizer que o outro é pior. É mais fácil. Porque aí o que acontece? As pessoas, o outro é pior. Não, não é pior. Não existe nada pior do que a administração petista em toda a história do Brasil. Nada. Em toda a história do Brasil, vocês superaram todos. Collor agora parece que roubou um pãozinho na padaria da esquina diante de vocês. As coisas que estão aparecendo, o que está tudo surgindo e que não é sequer investigado. Nem sequer investigado. Porque vocês têm 80% dos ministros do Supremo Tribunal Federal que endossam muitas vezes e dizem que vocês estão certos, que está tudo bem, que está tudo legal, que ninguém está vendo nada, que é tudo engano do povo. Apesar das denúncias, apesar dos negócios, nada é sequer investigado. Quando é investigado, retiram da mão dos juízes. E aí, claro, aí eu tenho que concordar com a dona Dilma. Não existe nenhum processo contra mim. Não deixa chegar ao ponto de virar processo. Porque não deixa chegar ao ponto de chegar no judiciário. Porque as investigações não sequer são permitidas. O governo aparelhou o sistema judiciário. E quando a Dilma pega e chega para o povo brasileiro e diz assim: ninguém tem moral para falar de mim. Bom, gente, deixa eu explicar uma situação. Essa moça, essa senhora, essa senhora, na campanha passada, ela pegou e disse que ia fazer a extinção das disciplinas de Sociologia e Filosofia. Ia acabar com disciplina de Filosofia e Sociologia. Para quem não sabe, foi um projeto de lei do deputado federal, ex-deputado federal Raul Ponte, a extinção das disciplinas de Organização Social Política Brasileira, Estudos dos Problemas Brasileiros e Educação Moral e Cívica, ou seja, o SPB, EMC e EPB. Tá. Essas disciplinas, segundo o Raul Ponte, eram criadas pelos militares. Só que na verdade não eram criadas pelo período monárquico e foram resgatadas pelos militares para ensinar o povo os seus direitos e deveres. Pois bem, agora, nessa campanha de 2014, Dilma fez a campanha dizendo que extinguia as disciplinas de Sociologia e Filosofia porque era demais para a educação do povo brasileiro. Eles não querem que o povo pense, eles não querem que o povo conheça de seus direitos e seus deveres. Basicamente é isso. É uma campanha de deseducação do PT, que está há muito tempo sendo implantada, mesmo antes de eles chegarem no poder. Era um projeto do PT, sempre foi. Desde o final do período militar. E a Dilma não tem noção, então, do que quem faz faculdade faz sociologia, faz filosofia. São cadeiras básicas de qualquer faculdade. E a gente aprende em filosofia e em sociologia a noção de ética e de moral em todas as faculdades, humanas e não humanas. Bom, como eu fiz ciências políticas, então eu sei a parte humana, né, um pouquinho. E ética é uma questão global, de todos. Moral é individual. Quando a senhora diz, presidente, que
não existe moral nas pessoas, não existe moral nas pessoas, a senhora está dizendo que cada um não tem moral, que só a senhora tem moral, que eu não tenho moral, que qualquer um fora a senhora não tem moral. Isso é um ego tamanho de um elefante no mínimo. Dinossauro, acho, talvez, quem sabe, né? Então, o que a senhora está dizendo numa situação dessa? Que não existe moral, ou seja, que as pessoas não têm noção do que é certo e do errado. Que as pessoas não têm noção do que é fazer o certo e o errado. O certo seria, provavelmente, na sua ótica, assaltar, sequestrar, matar, coisas que a senhora fazia quando era moça e que agora convenientemente esqueceu. Mas até a campanha passada a senhora lembrava. Entendeu? Agora, neste momento, a senhora está dizendo que não, que ninguém tem moral para discutir essa questão com a senhora. Ética é o que é coletivo. Então, em nenhum lugar do mundo, roubar é correto. Em nenhum lugar do mundo, sequestrar é correto. Em nenhum lugar do mundo, matar é correto. Isto é ética. E a moral vai da postura de cada um. O que é moral para um pode não ser moral para outro. Realmente a senhora pode ter uma moral que ninguém mais tem. E aí, pela sua ótica, ninguém tem moral para questionar a senhora. Só que quando a senhora fala isso e se retrata isso em questão ao Congresso Nacional, ou seja, Câmara dos Deputados e o Senado, a senhora está dizendo especificamente que todos eles são corruptos. É isso que a senhora está dizendo. Se a senhora não estivesse referindo isso ao povo brasileiro, a senhora está se referindo isso especificamente a seus opositores e até mesmo, quem sabe, a seus aliados. A senhora está dizendo, sejam leais somente a mim. Sejam leais àquilo que eu acredito. É isso que a senhora está dizendo. E quando a senhora está dizendo que os deputados federais e os senadores não estão sendo leais à senhora porque eles não acreditam nas mesmas coisas que a senhora está dizendo que todos eles são corruptos, que corrompem o sistema que a senhora deseja, não as leis, o que a senhora deseja. Bom, isso não precisa, gente, não precisa nada mais do que isso para retirar uma pessoa dessas do poder. Por quê? Porque no momento que ela está difamando, caluniando, no momento que ela está criando essa situação pejorativa para o Congresso Nacional, ela está criando um crime de responsabilidade. Tá? Então esse crime de responsabilidade não precisa nem sequer investigar contas nem nada. Ela está agindo contra a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e está acusando as pessoas, os congressistas, os deputados federais e os senadores, de que não tendo moral, ou seja, não tendo ética e não tendo um comportamento ilibado, sendo corruptos, ela está dizendo que eles não têm as qualidades que ela tem nesse aspecto. Isso, por si só, é uma falta de respeito, uma falta de decoro e uma falta de noção total que permite, sim, que ela seja deposta do poder pela postura não representativa da nação. Ela é chefe de Estado e ela está interferindo e politicamente, ideologicamente e moralmente no Congresso Nacional, que é o poder legislativo, e no poder judiciário, com influências. Então, dessa maneira, vocês têm que entender o seguinte: foi rompido o pacto, foi rompida a liberdade de expressão, foi rompida a democracia. Nós vivemos hoje um estado de ditadura. Muito próximo àquilo que vocês da esquerda radical no AI-5 diziam: olha, nós perdemos as nossas liberdades. Pois aqui estão perdendo as nossas liberdades individuais e morais. Houve uma inversão de valores aqui. Há uma prática abusiva de poder. Há uma prática de soberba nacional. E é nesse momento, por essa situação, independente de qualquer outra situação, até a questão das contas, mas pela falta de conceito moral
da nossa presidente em nos representar, ela deve sim ser retirada do poder legitimamente nas formas legais pelo Congresso Nacional. Porque ela não tem a moral para poder falar de moral. E porque no momento que ela ataca o Congresso Nacional, no momento que ela ataca as leis, ela está atacando não só o Legislativo, como o Judiciário. A presidência da República hoje tem que ser alternada por pura e simplesmente necessidade técnica. Formalismo. Ela não tem as habilidades necessárias para ser presidente da República. Independente de contas ou qualquer outra coisa, ela está desqualificada do poder. É necessário a retirada da presidência da República nesse momento. Isto, ou vocês assinam embaixo e assumem que vocês não têm moral para poder argumentar com ela. Agora, vocês representam o povo brasileiro. O voto do povo brasileiro em cada região. O que vocês vão definir? Que vocês estão endossando uma presidente que define que vocês não têm moral? E vocês vão assinar embaixo disso? Ou vocês vão agir contra isso? Seja lá oposição ou situação. O que a imagem de vocês está pouquinha coisa a diferença, é 15% de aprovação do Congresso Nacional e 5% da Dilma. Tá? 82% de rejeição do Congresso Nacional, mais de 90% de rejeição da Dilma. Vocês querem se igualar ou achar que ela pode mais que vocês, é isso? Ou está na hora de vocês tomarem alguma reação? O Congresso tomar alguma reação e representar o povo que elegeu vocês? Bom, eu acredito que essa noção de ética e moral, eu não estou nem falando sobre mim, sobre a minha moral, sobre a minha ética, porque sinceramente eu não vou dar trela para uma presidente que acredita que tem mais moral do que pessoas que trabalham e estudam de verdade. Mas o caso de vocês, que são representantes e que estão representando um poder, vocês, deputados e senadores, têm que agir. É hora de representar o povo que os elegeu. É o momento. O momento é agora. O povo vai para as ruas e vocês têm que ouvir as vozes do povo. É isso. Obrigado.